que nós nos tornaremos uma igreja, Pai, fortalecida no Senhor, alicerçada na Tua palavra, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por este momento, Pai, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Aplauda ao Senhor Jesus, amém. A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, quem trouxe o exemplar da Bíblia, abra por favor o livro do Êxodo, capítulo 3. Eu quero estar lendo o versículo 7 e o versículo 8. Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Enquanto os irmãos estão localizando o texto de referência, quero externar a minha gratidão, a minha alegria por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos esta noite. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Valderico, pela recepção, pelo desvelo, pela coragem de ter me convidado para pregar aqui hoje, Deus abençoe. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Deus abençoe toda a igreja de Deus aqui nesta cidade de uma forma especial. Todos os nossos irmãos. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferizeu e do aveu e do jebuseu. Amém? Só até aqui. Queridos irmãos, essa noite nós fizemos menção no livro que fora dado pela Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, na terceira década antes de Cristo. Eles deram a este livro o nome de Êxodo. Êxodo que significa saída. Mas como toda saída, existe uma entrada. E a entrada do povo de Israel no Egito se dera exatamente no livro de Gênesis, naquele período em que José se tornou governador deste território egípcio, naquele tempo que houve uma grande fome, uma grande escassez de pão, de alimento. A Bíblia diz que José chamou toda a sua família, que era cerca de 70 pessoas. Essas pessoas entraram no Egito e foram se multiplicando. Só que como nós sabemos que esta geração, ela morreu e foi substituindo por outras gerações.
Os 70 pessoas que vieram para o Egito, a princípio, passaram. Mas aqui no primeiro capítulo do Êxodo, diz que o povo de Israel crescia, se fortificava, se fortalecia grandemente no Egito. Pelo que a Bíblia diz que levantou-se outro rei no Egito, o Faraó, e este que não conhecia José, ou como alguns comentaristas pensam, que se conhecia, não fez questão de lembrar dos benfeitos de José, do nome de José, como aquele copeiro do livro do Gênesis, que esqueceu de tudo o que José fez. Mas este homem aqui, este novo rei, vendo que o povo, em vez de diminuir, crescia cada vez mais, ele teve uma ideia, e a ideia dele foi: este povo está crescendo muito, vamos colocar pessoas acima deles, para poder controlar, para que eles não venham em uma rebelião nos vencer. Diz-nos as Sagradas Escrituras que colocaram o povo hebreu para trabalhar, colocaram o povo hebreu na obra, mas quanto mais colocava na obra, mais eles cresciam. Obra de Deus não mata crente, quem mata crente é pecado. A obra que colocaram sobre eles, fizeram eles crescer mais. Vendo que eles cresciam mais, colocaram ele para pisar barro, amassar barro, fazer tijolo, mas nada parava o povo. Vendo que o povo crescia, então disseram: vamos afligir eles, vamos fazer este povo gemer, vamos fazer este povo sofrer. E cada vez fizeram mais isto. Mas neste período, Deus vai preparar alguém chamado de Moisés, para ser instrumento libertador do povo que está no Egito. Nós conhecemos a história, que Deus preserva a Moisés, desde o seu nascimento. Deus guarda Moisés, e a Bíblia Sagrada diz, a partir do capítulo de número 3, que Moisés, já adulto, já com 80 anos de idade, Moisés, ele está no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente, Moisés tem uma visão. Moisés vê um arbusto, uma árvore, uma sarça. Esta sarça que no deserto é muito comum de aparecer por causa do calor escaldante. Só que esta sarça lhe rouba, lhe chama a atenção, porque esta sarça, ela queima, 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 queima e não se consome. Ela queima, queima e não se consome. Moisés disse: virarei para lá e chegarei mais perto dela. Quando Moisés se aproxima, uma voz quebrada da sarça dizendo:
Moisés, Moisés. Eu acho lindo este encontro que Deus, Ele tem com Moisés aqui na sarça. E Moisés diz: eis-me aqui. E Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó. E eu vim para poder salvar o meu povo que está no Egito. E aqui, nestes 2 versículos que nós fizemos menção esta noite, nos traz algumas observações, algumas lições a respeito do nosso Deus, que aparece na sarça e que fala com Moisés. E quando Deus fala com Moisés, neste diálogo, nós aprendemos algumas lições. A primeira lição que eu aprendo a olhar para estes versículos é que Deus, Ele vê. É que Deus, Ele vê. No versículo 7, Deus disse a Moisés: tenho visto atentamente as aflições do meu povo. Deus tem observado detalhadamente as aflições do seu povo. E é interessante que do olhar de Deus nada se escapa. Deus tem capacidade de enxergar uma agulha no fundo de um palheiro e ainda sem luz, na escuridão, porque ao olhar de Deus as trevas se tornam em luz, a escuridão se torna em luz. O olhar de Deus está atento. Eu tenho visto as aflições do meu povo. Eu lembro de Gênesis capítulo de número 16. A Bíblia diz que Sara, ela deu a Abraão a sua serva, a sua escrava Agar, para poder gerar filhos, pelo fato que ela era estéril. E diz a Bíblia que quando Agar engravidou, ela começou a zombar de Sara por causa da sua esterilidade. Mas de repente a Bíblia diz que Sara, ela resolve afligir Agar. Quando ela aflige Agar, a Bíblia diz que Agar foge e vai para uma fonte. Quando Agar chega na fonte, a Bíblia diz que o anjo do Senhor brada e diz: para onde tu vai, Agar? De onde tu vens, Agar? E ela diz: eu venho fugida da minha senhora. Aí o anjo olha e diz: volta e humilha-te diante da sua senhora. Há momentos na nossa vida que é preciso retornar. Há momentos na nossa vida que é preciso colocar uma marcha ré e retornar algumas coisas e consertar algumas coisas. E diz a Bíblia que o anjo disse: eu farei do teu filho que está no ventre uma grande nação. E a Bíblia diz que ela olha e dá um nome ao Senhor, e ela diz assim: o nome desse Senhor será o Deus que tudo vê, o
Deus que tudo vê. Eu vim aqui nesta noite dizer que Deus está te olhando. Eu vim aqui esta noite te dizer que Deus está olhando para as suas aflições. Eu vim aqui esta noite te dizer que Deus está vendo você em todos os sentidos da sua vida. Mas, irmão Jefferson, eu fiz alguma coisa na igreja e ninguém me viu, mas Deus te viu. Irmão Jefferson, tanto de coisa que eu faço e parece que ninguém nota. O mais importante é que Deus nota, que Deus vê. Não precisa eu fazer um evangelismo e colocar nas redes sociais para as pessoas ver, porque o mais importante já viu, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele está vendo as tuas aflições, Ele está vendo as suas dores. Eu tenho visto atentamente as aflições do meu povo, e olha que Ele coloca aqui o seu povo como propriedade exclusiva dele. Você é propriedade de Deus, é por isso que Ele te observa. Você é propriedade de Deus, é por isso que Ele te vê. Glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui dentro deste texto é que Deus, Ele ouve. Olha o que o texto diz: eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus exatores. Que coisa linda, irmãos. Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele nos ouve. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos abençoe, e que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, porque Deus, Ele ouve. Tiago, na sua carta, no capítulo 5 e no versículo 16, ele disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por quê? Porque Deus, Ele tem capacidade de nos ouvir. Em Gênesis, no capítulo 21, a Bíblia diz que mais uma vez Abraão, ele despede Agar. Quando Abraão despede Agar, Abraão dá pão e Abraão dá um odre de água. Agar vai caminhar errante no deserto. De repente a água acaba. Quando a água acaba no deserto, Agar pega a criança Ismael, que significa Deus que ouve, e coloca debaixo de uma árvore. E ela diz assim: deixarei o menino aqui para eu me distanciar e não vê-lo morrer. Agar tinha perdido a esperança de Ismael ficar vivo depois da sede no deserto. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando ela se afasta e começa a chorar, enquanto Agar chora aqui, a criança
criança chora lá, enquanto a criança chora lá, Agar chora aqui. Aí o anjo aparece e diz: Agar, o Senhor ouviu o choro da criança, o Senhor ouviu o choro da criança e fez no deserto uma grande fonte de água, porque Deus ouve o nosso gemido, Deus ouve o latejar das nossas lágrimas, Deus ouve as nossas súplicas, Deus ouve as nossas orações. Deus está te ouvindo. Pode clamar que Ele te ouve, pode orar que Ele te ouve, pode buscar que Ele te ouve. Deus ouve quando teu marido não ouve, quando a tua esposa não ouve. O Deus dos céus, Ele ouve você. Levante a sua mão para o céu esta noite. Deus ouve você, Deus ouve você, Deus te ouve. Me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. Deus, Ele te ouve. Isto é maravilhoso. Quem não lembra de Marcos capítulo 10, que aquele cego lá de Jericó estava à beira do caminho, mas ele ouviu que Jesus estava passando. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu gosto disso, porque a multidão, diz a Bíblia, que tentavam lhe calar, que tentavam lhe parar. A multidão criticava, mas quanto mais a multidão criticava, mais ele clamava, Jesus, ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oh querido, o segredo é clamar. Não importa o que a multidão fala, não importa o que a multidão critica. Você já percebeu que você não agrada a todo mundo? Você já percebeu que se você deixar de clamar, vão te criticar? Se você clamar, vão te criticar de todo jeito. Não tem jeito, vão criticar por tudo. Quer ver levantar críticos? É você começar a clamar, é você começar a fazer alguma coisa no nome de Deus. As pessoas vão criticar por tudo. Se você vem para a igreja mal arrumado, maltrapilho, as pessoas vão olhar e dizer assim: só anda desleixado. Mas se você vem para a igreja arrumado, ou outro vai dizer: só quer ser. Se a pessoa vem para a igreja de pé, ele olha e diz assim: não, esse irmão não tem condição de nada. Mas se você vem de carro, diz: não, só quer ser. Com esse carro, não sabe quantas prestações que tem para pagar, mas estão criticando. Se você engorda, critica. Se você emagrece, critica. Se você pintia o cabelo para um lado, critica. Se você pintia para o outro, critica do mesmo jeito. Se prega mal, diz assim: para que ficar pregando, não sabe pregar? Se prega bem, diz: só quer ser o pregador. Irmão, não adianta, vão criticar de todo jeito. Se canta bem, para que esse agudo? Para que isso tudo? Se canta mal igual eu, que parece mais uma voz de taquara rachada, vai dizer: para que ficar cantando? Então vão criticar com tudo. Eu quero que os críticos vão para o quinto dos infernos, porque eu vou continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque o nosso alvo é fazer com que Jesus nos ouça, fazer com que Jesus nos ouça, porque Ele ouve. Oh, aleluia, Deus te ouve. Isso é muito lindo. Deus nos ouve, irmãos. Você sabia que de 7 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, existem 5 pessoas no mundo que tem a sua cara, que tem a sua fisionomia, que parece muito com você, mas a ciência diz que existe
4 coisas que existe em você e não existe em mais ninguém no mundo. Qual, pregador? A primeira coisa que existe em você e não existe mais ninguém é o seu DNA. A segunda coisa que existe em você e não existe em mais ninguém é o seu íris, o íris dos seus olhos. A terceira coisa que existe em você e não existe em mais ninguém é a sua digital. A quarta coisa que existe em você e não existe em mais ninguém é o timbre da sua voz. Mas, irmão Jefferson, a minha voz parece com a voz de fulano. Até parece, mas o timbre não é igual, porque o timbre que existe em você não tem em ninguém. É por isso que quando você clama aqui, Jeová ouve lá de cima e diz: eu conheço essa voz é única, essa voz é única. Pode estar no meio da multidão, mas clamou aqui, Jeová conhece a tua voz, porque Ele te ouve. Pode continuar clamando, Ele te ouve. Aleluia, Deus ouve você, meu irmão. Deus ouve quando nas madrugadas você dobra o joelho e diz: Senhor, me socorre. Deus te ouve. Deus te ouve quando você chora, aquele gotejar das lágrimas que cai no chão. Deus ouve tudo. Oh, glória a Deus. Ninguém perde por orar, ninguém perde por clamar. Perde quem não ora, perde quem troca a oração para ficar nas redes sociais, perde quem troca a oração para ficar na Netflix. Entra noite, sai noite, não é pecado, mas entra noite, sai noite sem orar. Perde quem não gosta de culto de oração, perde quem não gosta de abrir a boca, prostrar com o joelho no chão, com boca no pó e dizer: Senhor, eu estou aqui para poder clamar, porque eu sei que quando um crente clama, o céu se abre. Quando o crente clama, Deus ouve lá no céu. Deus te ouve quando você clama. Eu sei que Ele pode ouvir o teu glória a Deus esta noite. Eu sei que Ele pode ouvir o teu aleluia esta noite. Eu sei que Ele pode ouvir as suas línguas espirituais esta noite. Eu sei que quando você clama, os céus ouvem. Eu tenho ouvido atentamente, eu tenho ouvido meu povo. Em Êxodo 2:24, a Bíblia diz que esta geração aqui, esta geração, depois de 400 anos, eles inconformados com a realidade da escravidão, eles inconformados, sendo afligidos de todo jeito, a Bíblia diz assim: e eles clamaram e Deus ouviu. E quando Deus ouviu, diz a Bíblia assim: e Deus lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quando o povo clamou, Deus ouviu. E quando Deus ouviu, lembrou da aliança. Mas, irmão Jefferson, Deus tem amnésia? Não. Deus é esquecido? Não. Mas por que é que a Bíblia diz que Ele se lembrou? Todas as vezes que você ler na Bíblia a expressão assim: e lembrou Deus, a Bíblia está dizendo assim, ó: chegou a hora de agir. E lembrou Deus, chegou a hora de agir. Diga comigo: lembra de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Porque quando Deus lembra, Ele está dizendo: chegou a hora de agir. Quem lembra de Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz assim, ó: e lembrou Deus de Noé e de sua família. E a Bíblia diz que as águas do dilúvio começou a baixar. Olha que coisa linda, irmãos. O texto diz: lembrou Deus de Noé, e as águas do dilúvio começou a baixar.
Aleluia, glória a Deus. Não, tem crente que não entendeu, eu vou repetir. E lembrou Deus de Noé e de sua casa, e as águas do dilúvio começou a baixar. Não, vou continuar até você dar glória. E lembrou Deus de Noé e de sua casa, e as águas do dilúvio começou a baixar, a baixar, a baixar. Porque quando chega a hora de Deus agir na nossa vida, as águas baixam, o dilúvio passa, e o nome de Deus é glorificado. Quem não lembra de 1 Samuel capítulo 1, a Bíblia diz assim: e Ana orou. E quando Ana orou, diz lá no final do capítulo 1, e Deus lembrou de Ana. E Deus lembrou de Ana. Deus estava dizendo: chegou a hora de agir. Por causa do teu clamor, chegou a hora de Deus agir. Por causa da tua oração, chegou a hora de Deus agir. Levante a sua mão para o céu esta noite, em uma forma profética, que pelo poder da inerrante palavra de Deus, eu quero profetizar que chegou a hora de Deus agir na tua casa. Chegou a hora de Deus agir no teu casamento. Chegou a hora de Deus agir na tua vida espiritual. Chegou a hora de Deus agir no teu ministério. Se prepara para cantar como nunca cantou. Se prepara para pregar como nunca pregou, porque Deus vai agir esta noite dentro da tua alma, dentro da tua casa. E eu estou sentindo o poder de Deus aqui agindo, agindo, manifestando sobre esta igreja com poder, o poder impetuoso. Deus está aqui. Você pode clamar, você pode dizer glória, você pode dizer aleluia, você pode dizer: me ouve, age na minha vida, lembra de mim. Sharamai chore candaraya, rabai chore candoramaya. Aleluia. Deus, Ele ouve as nossas orações. Não estão, aleluia, desvalorizadas por Deus, não. Deus, Ele ouve. E a Bíblia diz que com odre Ele leva todas as nossas orações e todas as nossas lágrimas, porque Ele ouve. Deus ouviu o povo de Israel. E quando Deus age, irmãos, não tem ninguém que impeça. Não tem possibilidade que aconteça. Quando Deus age, o milagre acontece. Quando Deus age, não tem fúria do diabo, não tem língua ferina do inferno. Quando Deus age, não tem muralha que fica diante. Quando Deus age, não tem mar, aleluia, que fica na frente. Porque Deus faz a água virar porta, aleluia, e vira chave para abrir, aleluia, a porta no meio do mar. Quando Deus age, não tem para ninguém. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que Deus nos conhece. Olha, irmãos, o que diz ainda no versículo 7: porque conheci as suas dores. É Bíblia ou não é, irmão? É Bíblia ou não é? Porque eu conheci as suas dores. Se existe alguém que te conhece muito bem, até melhor do que você, esse se chama Deus. Ele te conhece muito bem. Por que que Ele nos conhece muito bem? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus nos conhece, irmãos. Observe que quando Jesus manda João escrever as 7 igrejas da Ásia, em todas as cartas está escrito assim, ó: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Deus nos conhece. Deus conhece as nossas dores. Deus conhece as nossas aflições.
Deus conhece as intenções do nosso coração. No Salmo 139, o salmista diz assim: tu me sondas e me conheces, conhece o meu andar, conhece o meu sentar, conhece o meu levantar. Eu gosto de quando o salmista diz: para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, mar, lá tu também estás. Para onde fugirei da tua presença? E eu gosto de quando ele diz assim: e quando eu ainda informe, aleluia, no ventre da minha mãe, tu já me conhecia, tu já me conhecia, e a minha história tu escreveu no livro. A tua história está escrita no livro, porque Deus te conhece. Deus nos conhece, meu irmão. Isso é maravilhoso. Em João capítulo 1, a Bíblia diz que João Batista está batizando. Quando João Batista está batizando, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno dele. Esse aí é o Salvador. Aí André, que era discípulo de João Batista, olhou e disse assim: peraí, se ele é o Messias, então ele é maior do que João Batista. Se ele é maior do que João Batista, é o Salvador. Se ele é o Salvador, peraí, correu até Jesus e disse assim: deixa-nos seguir, deixa-nos seguir, aleluia, deixa eu ir para a tua casa, me leva para casa. Aí Jesus foi e levou ele para casa. No outro dia, André, que era irmão de Simão, foi até Simão e disse: meu irmão, deixa eu te apresentar o Messias, deixa eu te apresentar ele. Quando Simão se aproxima de Jesus, diz a Bíblia que Jesus olhou e disse assim: Simão, Jesus estava dizendo: conheço o teu passado e o teu presente. E Jesus disse: tu serás chamado de Pedro. Jesus estava dizendo: conheço o teu futuro. Simão, conheço o teu passado e conheço o teu presente, mas tu serás chamado de Pedro, porque eu conheço o teu futuro. Aí a Bíblia diz que aparece outro discípulo chamado Filipe, e Jesus diz assim: segue-me. Filipe segue. Aí Filipe vai até outro amigo e diz assim: Natanael, deixa eu te apresentar o Messias, o Salvador. Aí Natanael diz: de onde ele vem? Aí Filipe diz assim: vem de Nazaré. Natanael olha e diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá da minha cidade? Pode vir alguma coisa boa? Irmão, quantas vezes a gente dá descrédito para algumas coisas? Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa dali? Aí Filipe olha e diz: vem ver, vem ver. Quando Filipe vai se aproximando com Natanael de Jesus, Jesus, sem deixar Natanael falar nada, Jesus diz assim: Natanael, homem que não há dolo. Natanael olha e diz assim: como é que tu me conhece? Quem é que disse o meu nome? Aí Jesus olha e diz: oh Natanael, antes que tu me conhecesse, eu já te vi lá debaixo da figueira. Jesus nunca chega atrasado, ele sempre chega primeiro. Jesus sempre chega primeiro. Eu gosto de um versículo que o profeta Isaías escreve dizendo assim: ó, Deus conhece o fim das coisas antes do início delas. Como Deus é onisciente, é onipresente. Antes das coisas começarem, Ele já sabe o final dela.
Aleluia. Mas, irmão Jefferson, é porque o senhor não conhece o início da vida do meu filho. É tanto problema. Você talvez conhece só o início, mas Deus está dizendo, eu conheço o final dela. Irmão Jefferson, é porque você não conhece o meu presente. O meu presente é tanta aflição, é tanta luta, é tanta perda. Você não conhece, irmão, mas Deus já conhece o final que vai dar essa história. Você só conhece o passado e o presente, mas dá licença, porque na palma da mão de Deus tem todo o final da história. Ele conhece você antes mesmo de iniciar. Ele conhece a tua história antes mesmo de começar. Ele conhece o início das coisas antes de terminar. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Muito bem, Deus conhece o teu coração. Deus conhece as tuas intenções. Mas, irmão, já foram ingrato comigo, não tem problema. Deus conhece o teu coração. Irmão Jefferson, mas fizeram isso comigo, não tem problema. Deus conhece o teu coração. Libera o perdão, meu irmão, e vai embora, segue em frente em nome de Jesus, porque importa é que Deus te conhece. Estão falando de mim, irmão, já não tem problema. Deus conhece o teu coração. Pode falar assim, irmão Jefferson, não vale nada, não tem problema, porque quem me conhece de perto, quem te conhece de perto, quem anda com você, quem sonda o teu coração, é o Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, irmão, porque Deus não te conhece porque alguém falou de você para Ele. Deus te conhece porque Ele te sonda muito bem as profundezas do teu coração. Mas, irmão Jefferson, é porque o senhor não sabe a ferida que está no meu coração. Mas Deus conhece. Deus conhece, então perdoa em nome de Jesus. Eu não sei porque Deus está me levando a dizer isso, mas tem bênçãos que nunca chegam na nossa vida por causa das nossas mágoas, por causa de atritos que nós vamos levando para a vida, por causa de alguém que te fez mal e você odeia até hoje. E ter ódio de alguém é você ir dormir e aquele alguém deitar do seu lado e dormir com você. Ter ódio de alguém é você ir trabalhar e alguém ir trabalhar com você. Ter ódio de alguém é você deitar, sentar, ajoelhar no banco para orar e aquele se ajoelhar do seu lado. Ter ódio de alguém é fazer uma viagem e ele ir todo o tempo naquela viagem com você. Ter ódio de alguém é terrível. Alguém já disse que odiar alguém é a mesma coisa que tomar veneno pensando que o outro vai morrer, mas no final da história quem morre é você. Eu lembro de um dia que eu estava saindo do culto da igreja e uma irmã, depois da pregação, disse assim: pastor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu disse: pode contar, minha irmã. E ela disse assim: pastor, eu vi o senhor pregando e eu preciso dizer uma coisa. Eu disse: conta, minha irmã. Pastor, é porque eu odeio meu marido. Aí eu disse para ela assim: mas irmã, como é que a senhora odeia o seu marido e a senhora vive com ele? Aí ela disse assim: aí que está o problema, pastor, porque tem 8 anos que o miserável morreu, e se ele tivesse vivo eu esganava ele, eu puxava ele pelo pescoço. Eu disse: irmã, no nome de Jesus, libera esse perdão. Eu tenho certeza que durante 8 anos você não sentiu a presença de Deus. Durante 8 anos Deus não ouviu as suas orações. Durante 8 anos você tem passado luta. Ela diz: é verdade, pastor. Eu disse para ela: então libera o perdão. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Abre o coração, porque Deus conhece o teu coração. Deus conhece, irmãos. Deus sabe, Deus nos conhece muito bem. A Bíblia diz assim, ó: antes de eu falar, Deus já sabe o que eu vou falar. Quem não lembra de 1 Reis capítulo 14? A Bíblia diz assim, ó, que o filho de Jeroboão estava doente, enfermo. Diz a Bíblia que Jeroboão chamou a sua esposa e disse assim, ó: vai até o profeta Aias. Ele disse que eu ia reinar e estou reinando.
vai até ele e pergunta para ele se o nosso filho vai ficar bem da enfermidade. Mas porém, veste uma capa, disfarça. Em outra palavra, coloca uma máscara, um enfeite, uma coisa para ele não te conhecer. Vai disfarçada. Aí a Bíblia diz assim, ó: e Aias já era um profeta velho e não enxergava nada. Aí a Bíblia diz que quando ela foi disfarçada, Deus foi lá, falou com o profeta e disse assim, ó: vai vir a mulher de Jeroboão aí, e ela vai te perguntar isso. Ele não estava vendo nada, mas a Bíblia diz que ela entrou disfarçada, e ele ouviu os passos dela. Quando ele ouviu os passos dela, ele disse: mulher de Jeroboão, o que tu vieste fazer aqui? Por quê? Porque Deus nos conhece. Não tem capa que esconde, não tem máscara que esconde, não tem enfeite que esconde, porque Deus nos conhece muito bem. Em último lugar, a Bíblia diz: e eu desci para livrar o meu povo e fazer subir da terra do Egito. Aleluia, que coisa maravilhosa. Eu desci para livrar o meu povo. Quarta lição é que Deus livra. Deus é um Deus que nos livra. Eu tenho pregado muito por aí, e eu tenho dito que tem livramentos que só a eternidade vai revelar. Tem livramentos que acontecem que você não percebeu nada, mas a mão de Deus estava lá. Tem dia que você vai de casa para o trabalho em paz, volta em paz. Só Deus sabe quantos livramentos Deus te deu nesse percurso. Quando você sai de casa para vir à igreja, só Deus sabe tanto de livramento que Deus te deu. Em uma viagem, só Deus sabe quantos livramentos que Deus nos dá. E um percurso, eu tenho viajado muito por aí e tenho percebido como Deus dá livramento, como Deus, aleluia, nos livra, e nós não percebemos, mas Deus está lá. Aleluia. Sabe aquele dia que você entra no seu veículo, coloca a chave na ignição, vai dar partida e o carro não pega de jeito nenhum, empurra, tenta de todo jeito, o negócio não pega, você deixa lá, no outro dia você vai lá, coloca a chave de novo, dá partida, o carro pega, e você diz assim: mas o que aconteceu ontem que esse trem não pegou? É Deus dizendo: eu estava querendo que você ficasse em casa, porque eu estava dando livramento para você. Aquele dia que você coloca no GPS e diz assim: eu vou seguir o GPS, vou direito aqui, só que de repente você vira à esquerda e diz assim: eu nem sei porque que eu virei, mas eu entrei, virei à esquerda aqui. Era Deus dizendo: vira, porque eu quero te dar livramento, eu estou guardando você. Oh, meu irmão, Deus é um Deus que livra. Deus livra. Deus livra. Tantas portas que se fecham, mas não é porta fechada não, é Deus dizendo: eu estou livrando. Tantos relacionamentos que se acabam, é Deus dizendo: não está acabado não, eu que estou livrando você. Tantas coisas que acontecem, Deus está dizendo: é a minha mão que está operando, só você que não entendeu. Se eu fosse você, eu dava graças a Deus pelos livramentos que você não viu, mas Deus estava lá. Que você não percebeu, mas Deus estava lá. O livramento que Deus deu para a sua família, que você não viu, mas Deus estava lá. Para os seus filhos, que você não viu, mas a mão de Deus estava lá. Estava lá, porque Deus livra. Ele desceu primeiro para livrar o povo. Ele desceu em segundo para fazer o povo subir. Olha que coisa linda. Eu desci para limpar o povo
e para fazer esse povo subir. Deus é maravilhoso. Deus desceu, o Espírito Santo desceu, e Jesus também desceu. Rogo, pois, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, desceu, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, desceu, que mesmo sendo Deus, veio ter forma de homem, desceu, e na forma de homem foi obediente até a morte, desceu, e obediente até a morte, teve morte de cruz, desceu. Para quê? Para que você subisse, para que você subisse. Aleluia, vou repetir de novo. Jesus desceu, foi crucificado, foi açoitado. Jesus desceu, sofreu as agonias da cruz. Jesus desceu para fazer você subir. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Ele desceu para você subir. Nós vamos subir porque Jesus desceu. Se prepare para sair do Egito qualquer hora, porque Ele desceu para nos livrar e fazer subir. Para onde? Para uma terra que mana leite e mel, 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 porque Deus é maravilhoso. Se coloque em pé em nome de Jesus. Diga comigo: Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Eu quero orar 3 minutos por você, crendo no poder dessa palavra. Ô irmão Gerson, mas o senhor não disse assim que tem anjo voando na igreja? O senhor não disse que tem taça, bola de fogo? O senhor não, eu disse aqui palavra, meu irmão, palavra de Deus, Bíblia, Bíblia, eu gosto de Bíblia. Esse negócio de bola de fogo, bola de neve, bola não sei das quantas, não é comigo não, o negócio aqui é Bíblia. Quer fogo? Coma a Bíblia, receba a Bíblia, ame a Bíblia, seja cheio da Bíblia. Feche os seus olhos agora. Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus nos conhece e Deus nos livra. Deus conhece a dor do teu coração, minha irmã. Deus conhece você muito bem, meu irmão. Ele não está distante das tuas dores.